Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos de volta com mais um Bem Viver Corpo e Mente da TV Cidade aqui de Farroupilha. E hoje para mim é um dia muito especial. Trazer aqui para vocês ouvir, conhecer melhor uma pessoa que para mim é um exemplo de ser humano, uma pessoa que vê além dos olhos, né? Que vem além, vê a alma. Eu acho que Deus tira alguma coisa da gente e dá outra. E para essa pessoa, com certeza, ele deu esse olhar da alma. Eu tenho aqui hoje o Alexandre Battisti comigo, né? Músico renomado, professor de música, né? E ele vai contar um pouco da história dele, da vida dele, como que é ser feliz, né? Vivendo nesse mundo tumultuado de hoje. Olá, Alexandre. Marga, minha querida, que alegria atender o teu convite e a gente, como diz o gaúcho, né, poder botar as prosas em dia, né? Fazia tempo que não nos falávamos. É verdade, se não fosse nesse período tão nebuloso, certamente nós estaríamos compartilhando uma cuia de mate, né? Mas com certeza. E nesse momento tão difícil, né, que a gente está atravessando agora, poder, como você disse, né, olhar, né, em aspas, o mundo por um lado bom, por uma maneira agradável, poder tentar enxergar as coisas boas que o mundo oferece, né? Bem isso. Que bom te ter aqui, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco assim da tua rotina. Como que tu te organiza no teu dia a dia, né? Como professor, tu continuas com as aulas, apesar da pandemia. Como é que foi esse processo todo e como é que tu tem te organizado para sobreviver a tudo isso? Sabe que a parte cultural sofreu e sofre muito, né? Porque devido a não poder fazer as aglomerações, a não poder juntar muita gente. É verdade. O nosso setor, o setor que eu atuo, ele tem um prejuízo gigantesco, né? Mas a gente corta na carne e espera que depois que tudo isso passe, a gente possa olhar para trás, olhar e pensar, poxa, valeu a pena, a gente venceu, nós estamos aqui, a vida vai continuar, né? Mas assim, para contextualizar, minha querida Marga, vou te dizer assim, e para os teus telespectadores, que hoje eu te falo com gratidão, que são nossos telespectadores, né? Tá Deixa eu certo. tomar um pouquinho da fatia dessa tua audiência fabulosa, né? E certamente extremamente qualificada. Te dizer que eu sou cego de nascença, Marga. Então, assim, tava te contando nos bastidores antes, né? Pra gente, as coisas são um pouco mais devagar, um pouco mais complicadas e principalmente, além dessa questão pandêmica, o fato de tudo ser muito imediato, de tudo ser muito para ontem, né? Das coisas serem tão descartáveis, tanto na música quanto nas redes sociais. As pessoas só passam, as pessoas não param, né? De uma maneira geral, assim. Então, a minha rotina, te respondendo depois dessa fala, procuro fazer os meus exercícios, vou para academia para manter a saúde, Olha, procuro estar em paz comigo mesmo, me envolver com um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de noticiário, não demais, porque as coisas estão muito pesadas e muito ruins, né? Procuro ouvir músicas que me agradam, que me dão um alento. que fazem bem pro coração. Exato. Procuro valorizar, acima de tudo, coisas boas. Eu sei que tem a parte ruim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode viver num mar que não existe, porque a gente vai se dar mal, mas a gente não pode só dar vazão à parte
pesada, ruim, né? Claro. Então eu tenho como um modelo de vida, assim, como um costume, valorizar muito o bom. Por que eu só vou te ligar para te contar uma coisa ruim? Eu não vou te ligar para te contar uma alegria, uma conquista minha ou de alguém muito próximo a mim, né? Então eu procuro tornar esse fardo mais leve também compartilhando coisas boas. Ai, perfeito, perfeito. Eu lembro do dia, tu ainda... eu estava na PAI ainda e você Aham. fazia trabalho voluntário Sim, lá. com muito gosto. Seguidamente, né? Ele era parceiro, o Alexandre era meu parceiro, né? Na PAI. Ia cantar e alegrar o coração de todos nós, lá da equipe, inclusive, né? Não só dos alunos, porque... A música tem esse dom, né, Alexandre, de elevar a alma, eu acho, de nos levar para um outro patamar, de uma coisa mais amena, mais que toca a alma realmente, né? É isso. E eu lembro do dia que ele chegou lá e disse que a esposa, a namorada, estava grávida. Isso aí, a Roberta, A né? Minha Roberta. companheira de todos os momentos aí. Isso, né? Isso aí. E que foi uma grande surpresa, mas uma Sim. dádiva. Como é que é essa questão de ter filhos para ti? Como é que foi isso na tua vida? O que te trouxe de grande nisso? Porque o sorriso era largo quando ele me contou. Não, e continua, né? Sabe que eu tenho... A minha mulher, ela trabalha na área da educação, então ela sai muito cedo para trabalhar e nós ficamos em casa, cada um com as suas rotinas, né? O meu menino, ele tá no ensino técnico do IFE e agora tá estudando de modo remoto, enfim, né? Claro. E a minha filhota tá voltando para a sala de aula a semana que vem, em escola municipal. Mas tinha aulas remotas também, né? Sim. E eu sempre digo assim como eu dou um suporte para eles enquanto adulto da casa, se bem que o meu filho também já é adulto, já tem 18 anos. Meu Deus. O tempo passa, né? E a minha filhota tem 10 anos, assim como eu dou um suporte para eles, eles dão para mim, né? Então eu digo sempre que eles são os meus olhos. Perfeito, que lindo. Então a gente se ajuda e eu sempre digo, a gente é uma família normal, né? A gente tem que tirar esse estigma, principalmente de quem é deficiente, de que a gente é super-herói ou é inútil. A gente não é nenhuma coisa nem outra, né? Eu falo isso para todos os educadores, principalmente, formadores de opinião, né? Pessoas que nos dão o prazer da audiência e que sempre rotulam, tu que é cego, tu faz tal coisa, eu não consigo fazer, né? Como se nós fôssemos o suprassumo, né? Da capacidade humana. A gente não é. E a gente também não é inútil, incapaz. A gente é pessoa que tem que ter adaptações, que tem que ter algumas situações modificadas para que a gente possa render, possa ter dentro da nossa organização a melhor forma de botar as nossas potencialidades em prática, né, Marga? Mas olha, com certeza. E eu acho que é bem isso, a gente é pessoa humana, né? Isso. A gente tem... E como qualquer ser humano tem suas limitações. Exato. Eu encaro muito... Eu, com todo o trabalho na PAI, todos esses 19 anos, eu entendi muito isso, né? De que a gente tem limitações, como eles têm também, mas tem potencialidades e que podem ser desenvolvidas se for dada essa oportunidade, né? Tu imaginas, Marga, assim, às vezes as pessoas querem arrumar o mundo, querem consertar o planeta, não vamos conseguir. Mas tu já imaginou se simplesmente a senhora, eu, os nossos familiares, os nossos amigos, se cada um fizesse somente e tão somente a sua parte? Não precisa mais que isso. Só assim, em prol do meio ambiente, em prol do semelhante, em prol da sua saúde, do seu bem-estar, do seu auto-bem-estar, vamos dizer assim, não de um modo egoísta, mas de um modo pensado
e de um modo, né, dizer, eu me gosto, eu vou me cuidar. Eu me valorizo. Exatamente. Se cuidar de si, porque ninguém cuida de ninguém se não estiver bem, né? Exatamente. Se não cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Se a gente não estiver minimamente bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? E que às vezes, por momentos, tanto precisa dos cuidados da gente, né? Exato. Então, realmente, o Arthur e a Ana, né? E a Roberta, né? São os meus olhos, são o meu porto seguro, as pessoas que me dão o suporte. E eu minimamente tento retribuir, né? Tá certo, eu tenho certeza que há uma contribuição, com certeza há uma retroalimentação aí, porque tu com esse espírito jovem, esse espírito alegre e suave, como eu vejo, né, que a convivência que eu tive contigo, sempre, não só como voluntário na PAI, mas no CTG, sempre foi uma convivência leve, sempre foi uma convivência tentando sorrir, né? E rir de si mesmo, inclusive, às vezes, né? Mas claro, a gente precisa, olha, vou te dizer uma coisa, a gente precisa ter respeito por si e pelo outro. Mas, sabe, sem muito mimimi, sem muita frescurite, porque, né, eu tenho 45 anos de idade, eu já passei por muitas coisas boas na minha vida, passei por algumas dificuldades. Todos nós passamos. Então, assim, a gente não pode dar muita importância para as coisas que nos fazem mal, sabe? Como eu sempre digo, nós temos dois ouvidos paralelos para aquilo que não nos serve entrar por um e sair por outro. Tá certo. Né? O teu preconceito, o preconceito do outro não nos define, né? Não, é claro que nos machuca, é óbvio, sem dúvida, eu seria extremamente hipócrita se eu não admitisse, mas não a ponto de derrubar os nossos sonhos, né? A gente tem que batalhar com unhas e dentes por aquilo que a gente quer, né? E fazer o melhor para que isso aconteça. E eu penso que, assim, eu sempre digo para as minhas crianças. Quando eu digo minhas crianças, é o pessoal mais novo que passa lá por casa por algum motivo. Claro. Eu sempre digo, se esforce que tu vai conseguir a maioria. Ninguém consegue tudo. Absolutamente ninguém. Por mais dinheiro que tenha, por mais influência que tenha, por mais talento que tenha, não consegue tudo. Mas a gente, com esforço e com disciplina e com organização, a gente consegue a maioria. Consegue se superar sempre, sim, né? Sempre. E quem já passou dos 60, como eu, sabe o quanto é importante disso também, né? De não desistir de si mesmo nunca, dos seus sonhos, das seus objetivos, vivendo um dia de cada vez. Eu falo isso muito também, e eu sinto isso muito em ti, né? De viver intensamente o dia e olhar o hoje como realmente esse presente que a gente recebe todo dia, né? Tu tenta levar a vida assim, Alexandre? Sim, eu tenho sonhos, eu trabalho com um pouquinho de algumas metas, talvez seja essa palavra, algumas ideias, alguns planos, mas tipo a médio prazo. Eu penso que se a gente viver um dia de cada vez, sabe, daqui a pouco a coisa fica muito bagunçada na cabeça da gente. Tem que ter metas. Tem, mas eu não trabalho com coisas grandiosas, porque principalmente hoje estão muito difíceis de conseguir. Então eu não posso pensar que um carro novo vai ser a minha felicidade, que não vai ser a minha felicidade. A felicidade não está em coisas externas, né? Todo o externo serve pra gente ter momentos. Pra gente ter algumas facilidades. Momentos de euforia, eu diria até. Exato. Não felicidade, não paz. Exato. Mas a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, né, tá em a gente estar bem com a gente e ter nas pessoas que a gente gosta ao redor, ver que elas também estão bem, né? Com mais alegrias do que tristezas. Não num conto de fadas, não numa coisa felizes para sempre, inexistente, né? Inalcançável. Claro. Mas naquilo que realmente é possível, né? Valorizar mais a parte boa, né?
saber que a gente não é gênio para obter tudo que, né, num estalar de dedos conseguir tudo que quer, né, porque isso é falso, isso cria falsas expectativas, né? E além disso, tudo que a gente sabe de quem consegue as coisas muito fácil, né, onde isso para no final das contas, né? A gente tá cansado e careca de saber que isso não constrói, né? Mas que a gente de verdade possa dar valor para realmente para os momentos. Sabe que eu gosto muito, Marga, de encontrar uma pessoa querida e daqui a pouco dar um tombo no relógio e ficar 10 minutos jogando uma conversa fora, e isso me enriquece muito. Com certeza. Não ter pressa para aquilo que não precisa ter pressa. Sabe? Às vezes a gente tem que dar uma lenha, né? Tem que correr. Certo, tem coisas inevitáveis. Mas normalmente não precisa e a gente corre igual. E isso é um grande erro, penso eu. E tirar esse tempo, né? E eu falo muito aqui no meu programa de autoconhecimento, de autovalorização, que o ser humano precisa estar investindo nisso. Ele precisa ter esse olhar carinhoso consigo mesmo e trabalhar dentro desse prisma, desse objetivo, essa meta. Eu, principalmente, vivo dentro dessa meta, Alexandre, de ser melhor a cada dia que passa, enfrentar melhor cada fase da vida que a gente vai passando, porque cada fase é uma adaptação, é mudanças, né? Sim. Que tu tem que encarar. Eu já sou considerada idosa hoje, né? No Brasil, os 60 anos é considerado idoso. Então, tu tem que te adaptar, tem que te moldar e tirar o melhor disso, né? Quando tu falas que te consideras idosa, ou que o mundo te considera idosa, eu te digo assim, ó, ao invés de eu tirar uma onda contigo, eu vou te dizer, eu quero chegar lá. E eu quero chegar lá com a tua integridade física, moral, com a tua sabedoria, com a sabedoria de tantos sessentões, setentões que eu conheço. Claro. E muito mais que isso, que valorizam de verdade a família, que valorizam os momentos com os amigos, que não dão tanta importância para o descartável, né? Que, enfim... E para o visual... Que planejaram a vida para, depois de filhos grandes, de netos, continuar sendo úteis, produtivos, dentro da idade que têm, né? Sem querer fingir ser jovem de certidão, porque não são. Não são. Podem ser jovens de espírito, e isso é muito bom. Eu digo que velho é quem olha mais para trás do que para frente. Essa é a minha definição de velho. E esse velho que eu falo pode ter 20 anos, pode ter 30, pode ter 90. E esse jovem que olha mais para frente do que para trás pode ter 20 ou 30 ou 90. Ver a vida com perspectiva, exato, né? E também passar uma experiência para o mais jovem. Sim. E ser modelo de identificação, né? Exato. Acho que isso é bem importante. Se morrer todos velhos, com quem nós vamos nos identificar? Os jovens vão se identificar. Sabe que eu penso, assim, Marga, que isso me dá muita tristeza. Porque nós faríamos trocentos programas aqui, mas te falando rapidinho assim, nós temos tempo. Eu vejo que as gerações estão muito distantes. Quando eu era criança, eu era muito mais próximo dos meus nonos, dos meus tios, e eu tenho muita gratidão por isso, pelo aprendizado, pelos conselhos, pelos puxões de orelha, mas principalmente por eles estarem fazendo as coisas deles, a rotina deles, supervisionando as crianças. Eles não paravam o mundo para cuidar das crianças. Eles tocavam a vida deles com um olhar nas crianças. E hoje eu vejo que as gerações estão muito distantes. Sai daqui que eu faço mais rápido. Né? E isso... E não deixando a criança fazer. Em nada ajuda a que as crianças aprendam, né? Não me atrapalha o piá, bom, não vou terminar a frase, né? Que nós
temos públicos infantil. Heterogêneos, né? Então, o que acontece? Eu gostaria de ver as gerações mais próximas, né? Porque eu acho que a criança serve de combustível para os mais velhos verem essa alegria contagiante dos pequenos, e os mais velhos, né? Os avós, os tios, os bisas. Tem tanta história para contar, tem tanto, né? Tanto a ensinar a quem quer aprender. Tanta experiência para passar. E eu digo para os mais jovens, olha, não existe rede social que chegue aos pés de uma pessoa que já viveu e tem histórias para te contar. E tem modelos para te mostrar de coisas boas e de dificuldades. E como superar essas dificuldades, acho que é bem importante isso. E não desanimar, né? Mas uma coisa que se vê também é o contrário, Alexandre. Um contraponto aí, que é os mais jovens, né? Inclusive crianças, sem paciência de ensinar também os adultos e mais... com mais idade, para ensinar a tecnologia, o acesso à tecnologia. Eu vejo muito isso, né? Deles também não ter a paciência, que eu acho que o adulto não tem com ele, e ele retorna isso, né? Sim. E não quer ensinar, deixa que eu faço, porque é a mesma... uma moeda de troca errada de ambas as partes. Exatamente. Né? Eu sempre digo, Marga, na minha simploriedade, de alguém que simplesmente fez ensino médio e viveu. E viveu a vida. Eu te digo assim, ó. Aprendeu com a vida. Eu sempre digo, a gente tem que dar importância, ou melhor, o mais importante da vida da gente não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Né? Eu sempre digo, como é que tu vai dizer que a saúde é mais importante se tu só come porcaria? Se a educação, como é que tu vai dizer que a educação é mais importante se tu esbraveja com o primeiro que aparecer na tua frente? Né? O que conta de verdade? É o que a gente fala ou é o que a gente faz, as nossas ações? Né? Como é que a gente vai dizer que a família é mais importante se a gente não dá a mínima para ela? Se o pai ensina que é feio mentir, mas manda dizer o filho mentir que não está em casa para uma pessoa indesejada que vai visitar. Exato. Então, as ações são muito importantes. Mais do que as palavras. Elas falam por si. Elas têm voz. Né? Tem muito mais voz do que as palavras. Do que show de moral. Exatamente. Né? Porque, te dar 1 milhão de conselhos é a coisa mais fácil que tem. Né? Tu pega numa rede social aí, tu compila um monte de informações aí, ó. É o que mais tem. Mas, de verdade, o que a gente faz é o que tem importância. É o que vai deixar marcas realmente profundas Exato. nas crianças, nas pessoas com as quais a gente convive. Exato. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar, eu não fiz tudo que pude, mas eu fiz tudo que estava no meu alcance. Claro. Né? Tudo que estava na minha... Né? Como eu volto a frisar, a gente não precisa... Eu brinco com colegas meus médicos, né? Meus amigos. Eu digo, se eu quiser resolver os problemas do mundo, é tu que vai ficar rico, porque gastrite não vai faltar, né? Então eu tenho que fazer o que tá no meu alcance, né? Enquanto alguém que quer deixar um mundo melhor para as gerações vindouras, né? Porque é só o que cabe a nós, simples mortais. Mas se nós todos formos formiguinhas e a gente fazer a nossa parte, né? É certo que a coisa vai andar melhor. E tem aquela frase, né? Seja pro mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Exato. Você faça a mudança dentro de si mesmo. Exato. Né? É muito fácil, né? A gente vive num ambiente tão polarizado que não se respeita a opinião do outro. Né? Isso é tão triste. Né? Cada um tem a sua percepção,
cada um tem o seu interesse e tudo é legítimo. Nada é, assim, errado, vamos dizer. Mas as percepções do outro muitas vezes não são as nossas percepções. E a gente às vezes acha que só o que nós pensamos é correto. E isso é um grande erro. E às vezes a gente nem ouve o outro. Nem ouve porque já está se pré-condicionando a responder e contra-argumentar. Exatamente. E não ouve nem o que o outro está falando. Eu li há tempos atrás, né? Isso é óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Nos pedindo para ouvir mais do que verbalizar. E eu já vi também uma analogia com a pandemia, né? Que a máscara teria vindo para calar nossa boca. Também. E ouvir mais, né? Não, e essa situação toda também, ela veio, né? Para nos mostrar o quanto nós somos iguais, né? O quanto a gente é, feliz ou infelizmente, né? Nivelou. Então não existe ninguém que está a salvo, né? Eu não pego, em mim esse negócio não chega, né? Tá todo mundo sujeito a todas as alegrias e todas as chateações, né? Com certeza. Então a gente tem que estar preparado para tudo e fazer a nossa parte. E tu sabe que eu sou extremamente cristão, né? Eu tenho né, muito mais que religiões, eu respeito e creio em Deus, e eu penso que a gente tem que fazer a nossa parte, que tem um ser lá de cima cuidando da gente, nos dando suporte, nos dando a direção, nos ajudando a passar os momentos mais duros da vida, vibrando com a gente, com as nossas conquistas. É só manter essa conexão, né? Exato. Buscar essa conexão. Exato. Com esse divino. Exato. E assim, sempre fazendo tudo que está no nosso alcance. Perfeito. E o que não está no nosso alcance, também a gente buscar ferramentas para poder superar Isso também e ver mais e ir além, né? Tu pensa, Marga, a questão de quem é cego, né? O quanto esse mundo completamente visual, instantâneo, descartável, o quanto isso hoje é doído pra gente. Quantas vezes, por mais que eu esteja falando aqui pra vocês com toda a sinceridade, eu sou uma pessoa muito alegre, mas eu também tenho tristezas, eu também tenho chateações. Muitas vezes eu me sinto sozinho. E estar sozinho só é uma coisa. E às vezes estar sozinho entre um monte de gente dói muito mais. Né? Eu te digo assim, é muito pesado. Claro. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que nem tudo é pra gente, nem tudo tá ao nosso alcance. E fazer tudo aquilo que a gente pode. E ser muito grato, né? Pelo que se tem. Pelas alegrias e pelos desafios. Já pensou se nós não tivéssemos desafios, que graça a vida teria? É verdade, né? Se no estalar de dedos, né? Tudo fosse perfeito. A sopinha de anholine estava pronta na panela. Né? O primeiro frio, o gringo bota a sopa de anholine na panela. Exato. Se no, né? Eu falei de comida, porque todo gordo fala de comida, né? Mas assim, se qualquer dificuldade, se qualquer situação adversa, no instalar de dedos se resolvesse, será que nós não seríamos muito menos inteligentes, né? Por não precisar pensar, por não precisar construir raciocínios? E não evoluiríamos, eu acredito que esses obstáculos vão fazendo a gente evoluir e crescer, né? Exato. E se preparar para a nova fase que vem pela frente, porque sempre tem uma nova fase. E haverá de ser muito boa. A gente tem muita fé, muita esperança, né? E também fazendo a nossa parte para que logo, logo a gente possa estar irmanado como eu digo, numa roda de mate, numa prosa, num abraço caloroso com os amigos que a gente gosta tanto, e eu confesso que eu sinto muita falta. Isso mesmo, né?
Mas nós vamos ter que se contentar hoje com o que temos. Então, estar aqui já é um grande prazer. Ter você aqui, mesmo que longe. Não dá para quebrar o relógio e ficar falando mais umas 3h30? A vontade é que dá, né, Alexandre? Mas é nosso tempo, então nós estamos esgotando o nosso tempo e vamos terminar. Porque eu gostaria que tu deixasse, né, umas últimas palavras para aqueles que estão nos ouvindo, que estão participando conosco no programa, que vão nos ouvir. Marga, uma alegria gigantesca tá ao teu lado. Tu sabe o quanto eu te gosto, o quanto eu te admiro. Conta comigo sempre. Um abraço carinhoso a cada um e a cada uma que nos assiste, né? Se vocês estão me vendo bonito, pessoalmente eu sou bem mais bonito ainda, né? Pelo menos é que o meu espelho me diz, né? Quando eu me olho no espelho. Nós éramos jovens e bonitos. Agora a gente só é bonito, né? Exato. Mas uma grande alegria e que todos nós façamos a nossa parte, que a gente viva, assim, com alegria, mas com uma alegria verdadeira, né? O mundo não tá fácil para ninguém, não tá fácil para quem gera emprego, não tá fácil para quem precisa de trabalho, não tá fácil para ninguém, mas vamos, assim, acima de tudo, respeitar o outro, né? Não pensar que a razão é só nossa e vamos pensar em fazer o melhor de nós pro bem do mundo. Muito obrigada, Alexandre, que foi um grande prazer para mim também. Tu sabe que eu também te admiro muito, né? E foi um momento muito, muito legal aqui trazer você e poder passar essa mensagem para as pessoas que nos acompanham. E até o próximo programa.